casa de Deus mais uma vez. Você que está nos visitando hoje pela primeira vez, é muito bom tê-lo aqui, viu? É muito bom. Nós ficamos felizes com a sua presença aqui. Eu tenho certeza que Deus também está muito feliz com a sua presença aqui neste lugar. Amém, querido? Aproveita, eu sei que você já falou para o seu irmão aí, você já cumprimentou, você já abraçou, mas diga para ele assim, como está a sua identidade? Pergunta para ele. Não precisa tirar da carteira, não precisa tirar da carteira e mostrar para ele não, tá? Não precisa não, precisa não, precisa não. Não precisa mostrar da carteira não. Aí então você vai dizer, esqueci. Deus te abençoe, querido. Eu estou muito feliz. Eu quero, nesta noite, honrar um amigo. De vez em quando ele me paga um almoço, de vez em quando eu pago um almoço para ele. Amanhã eu vou jantar na casa dele, porque ele me convidou, pastor Nonato, pastora Sandra, dê um sinalzinho aí pra gente, amém. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles, amém, queridos? Nonato é um parceirão meu, viu, gente? É um parceirão meu, parceiraço. Eu amo muito esse cara, gente boa. Abra sua Bíblia, Salmo de número 1. Eu sei que você conhece, de trás para frente, tudo quanto é jeito, você conhece esse salmo aí, mas eu quero ler apenas um versículo com você. E é o primeiro versículo do salmo de número 1. Domingo retrasado, nós falamos sobre o que eu preciso deixar de ser para ser. Falamos um pouquinho sobre o velho homem, sobre o novo homem. Domingo passado, a pastora Deise falou sobre a sua identidade em Cristo. Ela falou do sacrifício de Jesus. Ela falou também que quando nós o aceitamos, nós recebemos o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, nós podemos produzir fruto do Espírito. Isso é bastante interessante, porque ao aceitar a Cristo, ou ao ser uma nova criatura, nós recebemos uma identidade. A identidade de filho de Deus, a identidade de cristão. E essa identidade a gente precisa preservá-la. Nós precisamos guardar esta identidade. E hoje eu quero falar com vocês sobre... eu quero falar sobre como manter essa identidade. Jesus já fez o sacrifício, já morreu em seu lugar. Ele já derramou o sangue dele para te perdoar de todos os seus pecados. Seus pecados foram perdoados. Você agora é uma nova criatura. Mas é importante que a gente mantenha a nossa identidade, queridos. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda isso. Você precisa manter a sua identidade, tá bom? Salmo de número 1. Você abriu sua Bíblia? Lembrando também que nós temos todos os domingos pela manhã a nossa escola bíblica. Se você ainda não frequenta a escola bíblica, você pode frequentar. Temos escola bíblica no Espaço Koinonia, um local maravilhoso que você pode, temos várias classes, inclusive para crianças. Você pode também, é o mesmo horário que começa aqui, começa lá também, tá? Então você pode participar da nossa escola bíblica que tem sido bênção. E você vai crescer, você vai se fortalecer mais. Salmos de número 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu vou ler o versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Fecha seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti e Te agradecemos, Deus. Obrigado pelo privilégio de nós estarmos na Tua casa, Senhor, nessa presença gloriosa, maravilhosa. Obrigado pelo louvor, Senhor, pela equipe de louvor que ministrou, Senhor amado. E foi muito gostoso, Senhor, estar em Tua presença cantando para Ti, Deus. Que nós possamos cada vez mais ter esse coração voltado para o Senhor, Deus. E também que o Senhor nos ajude a preservar essa identidade que custou tão caro, Senhor, tão caro. Mas que o Senhor nos ajude, Pai, a manter a nossa identidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, eu conheci Jesus assim de um modo pessoal, de um modo fantástico, maravilhoso, aos meus 17 anos de idade. Quando ainda estava querendo conhecer um monte de coisas, o Senhor foi lá e falou ao meu coração e me trouxe para perto dele. E ali eu me apaixonei por Jesus. Eu havia terminado o ensino médio,
ainda não tinha a carteira de reservista. Oh, loucura! É quando você termina o ensino médio, você ainda tem que ter a carteira de reservista para conseguir um trabalho, enfim. Então, eu não tinha a carteira de reservista, eu tinha terminado o ensino médio, foi quando eu tive esse maravilhoso encontro com Cristo. E a partir do momento que eu tive esse encontro com Ele, Deus ele gerou uma sede muito grande no meu coração por Ele. Deus gerou uma sede, uma fome por Deus muito grande. E eu comecei a ler a Bíblia, li o Novo Testamento, depois li de novo o Novo Testamento, li o Novo Testamento, li o Antigo Testamento, e lia livros, ia para a igreja praticamente todos os dias, até mesmo nos dias que não tinha culto, nós íamos para a igreja para ficarmos conversando. Nós éramos jovens, adolescentes, às vezes não tinha culto na igreja, mas nós íamos para a igreja para conversar, para bater papo, né? Às vezes eu chegava cedo na igreja, como eu já disse aqui para vocês, eu chegava cedo na igreja para limpar os bancos antes do culto começar, e eu limpava os bancos, e quando terminava de limpar os bancos, eu subia no púlpito, limpava o púlpito e começava a pregar para os bancos, e fazia apelo para os bancos aceitarem Jesus, e era uma bênção, porque eu queria me tornar um pastor, eu queria me tornar um pregador, eu queria estar mais perto de Cristo, eu queria ganhar vidas para Jesus. E nesse momento, nesse tempo todo, eu cresci na fé, queridos. Coisa legal é a gente crescer na fé. Eu tive bons pastores, eu tive bons professores de escola bíblica, eu tive bons conselheiros, e sou grato a Deus pela vida desses homens. Uns ainda estão aqui na terra, outros já não estão mais, mas um dia nós veremos na eternidade. Eu creio que eu vou ter o privilégio, o prazer de chegar para esses homens e agradecê-lo também, por eles fazerem parte da minha vida, por eles fazerem parte do meu ministério. Adquirir sabedoria para discernir algumas situações. E é importante quando a gente adquire sabedoria para discernir coisas, queridos. Adquirir sim, sabedoria para discernir algumas coisas. Adquirir também em função dos ensinamentos, das experiências. Eu adquiri uma convicção, e essa convicção ficou muito arraigada nos meus valores cristãos. Sabe, o tempo passou, eu já não sou tão jovem assim, mas tão jovem, pô, que legal, e eu não perdi os valores, esses valores que foram implantados no meu coração, na minha vida, ainda adolescente, ainda jovem. Teve um momento que eu tive que ir para a faculdade, sentei e fiquei 5 anos sentado num banco de uma faculdade estudando, me formei em economia. Foi um desafio muito grande ali, porque ir para uma faculdade, a gente sai um pouquinho daquele mundo de igreja, e a gente começa a caminhar com pessoas, não que as pessoas da igreja não são pessoas pensantes, são sim, claro, mas a gente vai para um mundo onde tem poucos cristãos, e ali aquelas cabeças, né, que pensam tantas coisas, que falam de tantas coisas, e é um desafio para nós, para todos nós que estudamos, estar em uma faculdade, estar em um local, e você manter a sua convicção, manter a sua fé, porque você é bombardeado de informações, você é bombardeado com palavras, de pessoas que têm palavras, e você tem que manter a sua fé. Então foram 5 anos ali sentado, aprendendo, mas Deus me deu graça para manter a minha fé. Eu mantive os meus pés no chão, mas meu coração e minha mente no Senhor. Isso foi muito bom, que quando eu terminei a faculdade, né, eu fiz concurso, eu passei, aí eu fiz meu curso de formação. O primeiro dia, todo empolgado, todo animado, aniversário da minha esposa, queridos, foi meu dia foi o dia que eu tomei posse no meu emprego. Eu sonhava em tomar posse naquele dia, e nós tivemos um trabalho. O chefe, olha, ninguém vai sair hoje porque nós temos um trabalho a realizar, e eu fiquei empolgado, embora eu fiquei na dúvida. Puxa, eu tinha marcado um jantar com minha esposa, liguei para ela, pedi perdão, mas tinha um compromisso, que era o meu primeiro dia de trabalho. Eu estava eufórico para realizar, para trabalhar, e os meus colegas perceberam que eu era um crente,
eles sabiam, eu falei, esse cara é crente, então vamos batizar esse rapaz. Não tinha nada de trabalho, gente, era tudo armação, era tudo um batismo. E sabe onde é que eles me levaram para que eu fosse batizado? Em uma boate. Eu nunca tinha entrado numa boate. Não é uma boate onde as pessoas vão só para dançar, é pior do que isso. E eles me levaram para essa boate, e eu falei, caramba, mas eu entendi que eu tenho uma identidade, Deus me deu uma identidade, o preço que foi pago lá na cruz do Calvário é muito alto, e não tem nada neste mundo que deve impedir ou sujar a identidade que Cristo me deu. Aí eu falei, caramba, eu não posso ceder a esta tentação, e Deus me deu vitória. Aí eu entendi, queridos, que a vida, ela é isso. Eu entendi que aquilo que eu tenho que ser em casa, aquilo que eu tenho que ser na igreja, independente de lugar onde eu esteja, eu tenho que ser aquela pessoa e manter a minha identidade em Cristo. Caramba, o tempo passou, as provas continuaram, as lutas continuaram, mas eu aprendi que tudo aquilo serviu, foi um treinamento para o que eu sou hoje. Entenda isso, tudo aquilo que eu vivenciei na minha juventude, no meu início de casamento, nos meus primeiros dias de trabalho, na faculdade, foi um treinamento para a pessoa que eu sou hoje. Agora eu também aprendi, queridos, que a minha adoração aqui na igreja é fruto do meu dia a dia. A adoração que eu presto ao Senhor aqui na igreja é apenas um complemento da adoração que eu sirvo ao Senhor, que eu faço ao Senhor no meu trabalho, em casa, onde quer que eu esteja. O que eu faço aqui, eu entendo que é o resultado do que eu presto lá fora. Tudo, queridos, o que eu creio, tudo que eu sou, está sendo testado até hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei quanto tempo de cristão você tem, eu não sei quanto tempo você vem à igreja, mas saiba de uma coisa, tudo que você crê, e tudo que você é, ainda será testado. Jovem, você crê no Senhor, adolescente, adulto, você crê no Senhor, a sua fé será testada, se não está sendo testada. A sua identidade está sendo testada, e será testada, a sua identidade será, porque a gente precisa sempre falar a verdade, a gente precisa sempre ser honesto, a gente precisa sempre buscar a humildade, ser paciente, a gente não pode abrir mão dos nossos valores e princípios estabelecidos pelo Senhor, que nós aprendemos na sua palavra. Nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos nos esforçar sim, para manter a nossa identidade, e manter essa identidade é ser um bom esposo, manter a identidade é ser uma boa esposa, manter a identidade é ser um bom filho, é ser um bom pai. Eu quero muito, queridos, nos meus últimos dias aqui na terra, os meus filhos olharem para mim e falar assim, cara, meu pai foi um referencial para a minha vida. Meu pai, mesmo nos últimos dias, ele manteve a sua identidade. Ele manteve a sua identidade, mesmo padecendo, sofrendo, morrendo, ele manteve a sua identidade, uma identidade que foi conquistada quando ele tinha 17 anos de idade. Sabe, amados, eu aprendi tudo isso que eu aprendi, eu entendi que eu deveria colocar em prática. E eu vou dizer para você, eu quero fazer mais para Deus. Eu sonho todos os dias fazer coisas grandes para Ele, mas para que isso aconteça, eu preciso manter a minha identidade nele. E a nossa identidade hoje, ela está sendo atacada de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lugar. A minha identidade está sendo atacada, a sua identidade é atacada. A identidade de um homem, seja ele casado ou solteiro, de uma mulher casada ou solteira, está sendo atacada. A identidade dos nossos jovens está sendo atacada. A identidade dos nossos adolescentes está sendo atacada. Agora, desculpa aí, gente, mas estão fazendo uma baita de uma covardia com as nossas crianças.
estão fazendo uma baita covardia para tentar confundir ou desviar da identidade das nossas crianças. E cabe nós, pais, cabe nós como igreja, trabalhar e lutar para que a identidade do povo de Deus permaneça firme, correta, diante de uma sociedade perdida, porque se nós mantivermos corretos diante do Senhor, saiba de uma coisa, tem muita gente que está perdida lá fora, mas que precisa da gente, está sedento de nós, está sedento de Deus, e somente quem tem identidade em Cristo pode alcançar o perdido, somente. E a igreja tem essa identidade, ela não pode perder. A igreja é a noiva, aleluia. Ela não pode perder essa identidade, aleluia. A igreja é o edifício, é a morada, é a lavoura de Deus. A gente não pode perder essa identidade. A igreja é a menina dos olhos de Deus, nós não podemos perder essa identidade. Você é a igreja, você é a menina dos olhos de Deus, e você não pode perder essa identidade. Por nada, por nada. O mundo, queridos, é um poço de vaidade. A aparência conta mais do que o caráter para o mundo. A aparência conta mais do que o caráter para o mundo. O que você carrega no seu bolso vale mais do que aquilo que você carrega no teu coração. Esse é o mundo. O mundo tem algumas leis invisíveis que não foram escritas, mas que ditam regras, ditam normas. Por exemplo, você hoje precisa ter um iPhone ou um aparelho similar para ser reconhecido pelas pessoas. Se você hoje tiver um carro que custa menos de 30 mil, você não é reconhecido. Você tem que ter um carro de 40 mil para cima. Aí você vai ser reconhecido. Olha só o que o mundo, ele tenta implantar na nossa vida, que temos a identidade, que temos o caráter de Cristo. O mundo, ele diz que você precisa usar roupas de marca, que você tem que ter acessórios caros, que as bolsas das mulheres têm que ser de couro, que as canetas dos homens têm que ser de ouro, para impressionar, para impressionar. Você sabe como é que um homem impressiona? Sabe como é que uma mulher impressiona pessoas? Com vida na presença de Deus. Coisa linda é você andar com gente que tem a presença de Deus, que tem um caráter de Cristo. Eu fico imaginando, lá no Antigo Testamento, quando uma senhora olha para Eliseu, e Eliseu estava andando, estava caminhando, e ela chega e fala assim: olha, está vendo? Ela chama o marido, está vendo? Aquele ali é um santo, olha a identidade dele, é um santo homem de Deus. Cara, que legal. Que legal. A gente não pode abrir mão da nossa identidade, que foi paga, que custou um preço muito alto. Isso me faz lembrar, queridos, a vida. Quando eu leio o livro de Daniel, lendo um pouquinho a história de Daniel essa semana, esses 4 homens, 4 jovens, que foram levados para o exílio na Babilônia, eu fico impressionado com a identidade deles. O povo de Israel havia se dividido em reino do norte e reino do sul. Isso com o filho de Salomão, neto de Davi. O reino de Israel havia sido dividido. Israel ficou no reino do norte, capital Samaria. Judá, reino do sul, capital Jerusalém. Os babilônicos vieram, saquearam Judá e levaram cativo uma galera. Deixou outra turma lá perecendo e outros se espalharam. Desses que foram para a Babilônia, haviam 4 jovens que foram levados como escravos. Foram 4 jovens que tinham a sua identidade, porque eles aprenderam com seus pais. Eles tinham uma cultura judaica, eles tinham conhecimento a respeito de Deus, eles tinham princípios, eles tinham valores. Infelizmente o povo pecou, mas eles guardaram o coração deles. Quando eles foram levados como escravos para a Babilônia, o rei Nabucodonosor
chamou um chefe lá chamado Aspenai, falou, olha, vem aqui, separe aí alguns jovens, escravos, vamos prepará-los. Mas você vai falar, puxa, que legal, o rei Nabucodonosor, ele chamou alguns jovens judeus para prepará-los, para serem importantes na Babilônia. Preste atenção. A proposta, eu acredito, do rei Nabucodonosor, era mais ou menos assim: vamos mostrar para os filhos de Israel, para os escravos, para os judeus, que viver na Babilônia é bom. Vamos mostrar para ele que nós não somos ruins, como dizem que nós somos. Vamos dar coisas boas para eles. Vamos prepará-los. Primeira coisa que vamos fazer, vamos trocar o nome deles. Vamos tirar a cultura desse povo. Olha só, vamos mudar a cultura desse povo. Vamos fazer com que eles se esqueçam dos seus princípios. Vamos fazer com que eles se esqueçam desse Deus que protegeu eles. Vamos fazer com que eles se esqueçam dos nomes, do significado dos nomes. Vamos trocar o nome deles. Vamos dar boa comida para eles. Vamos colocar nas melhores escolas, para que eles esqueçam a origem, para que eles esqueçam a identidade deles. Mas a Bíblia fala que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A intenção, eu creio, de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, era fazer com que aqueles jovens esquecessem a origem, a identidade deles. Eles trocaram de nome. Eles receberam um ensinamento da melhor qualidade. Tentaram implantar a cultura deles em Daniel e nos seus 3 amigos. Ficaram 3 anos comendo legumes, pão e água, para não comer a comida do rei. Não é que tinha veneno, não. Talvez porque havia sido oferecida, porque ela talvez alguma divindade. Mas eles estavam preparados, queridos, para resistir e vencer. Aí eu penso um pouco, você está preparado para vencer as adversidades, as lutas, as possíveis afrontas que nós estamos enfrentando ou vamos enfrentar, para que a gente não venha perder ou manchar a nossa identidade? Aqueles jovens, não comeram das iguarias, mas eles ficaram mais fortes e mais saudáveis do que os demais exilados. Aqueles jovens aprenderam a ciência daquela época, mas usaram todo o seu conhecimento para a glória de Deus. Aqueles jovens resistiram à adoração ao rei babilônico e foram livrados da fornalha de fogo. Eles rejeitaram a vaidade, rejeitaram a soberba, a ganância, que é típica do meio em que nós vivemos hoje, queridos. Tudo isso para quê? Qual a finalidade? Para fazer com que nós venhamos perder a nossa identidade em Cristo. Diga para a pessoa que está do seu lado, não perca a sua identidade em Cristo. Pastor, como que eu posso então manter a minha identidade? O Senhor falou que Cristo, Ele nos comprou e nos deu a salvação, e agora nós somos filhos de Deus. Somos nova criatura, sim. Temos uma nova identidade, sim, você tem uma nova identidade. Você agora é filho de Deus. Mas como que eu devo manter essa identidade? Se o mundo tenta roubar ou manchar, ou fazer com que a gente perca essa identidade, o que eu devo fazer, pastor, para manter a minha identidade? E eu quero dar aqui 5 conselhos para você, conselhos básicos, eu quero apenas reforçar. Primeiro, saiba onde você anda e com quem você anda. O texto que nós lemos, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amados, o caráter de uma pessoa é formada no ambiente em que ele vive e no convívio com as pessoas.
É bem verdade que existe aí, segundo a psicologia, que alguma parte também a gente herda dos nossos pais, é hereditário. Mas boa parte da formação do nosso caráter, da nossa identidade, personalidade, ela é formada no meio em que a gente vive e com as pessoas com quem convivemos. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, ele diz: não vos enganem, ou não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Daniel, ele é levado para a Babilônia, ele mantém a sua amizade, o seu relacionamento com a sua turma, com a sua galera, com quem tinha princípios, quem tinha valores, quem tinha os mesmos hábitos, os mesmos costumes, a mesma cultura. Querido, se você não consegue influenciar alguém, eu vou dizer uma coisa para você: cai fora. Se você não consegue influenciar uma pessoa, se você não consegue transmitir Cristo, se você não consegue influenciar essa pessoa, não ande com ela. Pastor, o senhor está dizendo que eu devo andar só com crente? Não. Você tem que andar com não crente, até para que ele veja a glória de Deus na sua vida, a luz que está em você, que você possa salgar essas pessoas. Mas se você não consegue influenciar, e essa pessoa está te influenciando, te levando para um mau caminho, e fazendo com que você esteja perdendo a sua identidade, eu vou dizer para você: sai, cai fora. Eu posso ouvir um amém? Oh, aleluia. É sério, queridos. Se eu quero manter a minha identidade, eu tenho que saber com quem eu ando e onde eu ando. Eu disse para vocês, a primeira vez que eu fui numa boate, nunca mais voltei, a não ser trabalho, porque lá não tem o que interessa. Por que eu tenho que ir a algum lugar que eu sei que Deus não aprova? Ah, pastor, você sabe, eu tenho que dar uma descansada, uma refrigerada. Meu irmão, refrigerada, você pega a tua família, viaja, vai para Caldas Novas, vai para Perinópolis. Pastor, eu sou solteiro, junta a turma da igreja, vai jogar bola, vai jogar vôlei, né? Vai para o cinema, vai para o PG, vai para o PG, entendeu? Vai para a escola bíblica, a turma, a galera. O problema é que a gente quer andar com quem não quer Deus, com quem não tem a identidade de Cristo, aí fica difícil, a não ser que você vai lá para influenciar, para falar e para trazer para o reino do Senhor. Aí é diferente. Eu preciso, para manter a minha identidade, eu tenho que saber onde é que eu estou andando e com quem eu estou andando. Daniel, ele sabia com quem ele estava andando. Aleluia. 1 de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, deve também andar, assim como ele andou. João está falando de Jesus. Se você diz que você tem Cristo, você tem identidade de Cristo, você precisa andar como ele andou. Agora, se a tua identidade espiritual está mudando, você precisa mudar o ambiente. Se não estiver melhorando, você precisa mudar o ambiente e procurar pessoas melhores para conviver com elas. De repente você precisa de ajuda de alguém que possa te ensinar. Agora, queridos, quem nunca sofreu uma decepção? Quem nunca sofreu uma decepção? Quem nunca sofreu, se sentiu traído? Todos nós um dia, e nós sofremos as decepções, nos sentimos traídos com pessoas próximas, pessoas que nós amamos. E às vezes nós sofremos decepções, frustrações, aí você acaba colocando inclusive culpa em Deus. Aí você fala assim: puxa, não quero ir mais para a igreja, não confio mais em ninguém, os meus amigos que eu achava que era e não são. Aí você vai para onde? Vai quebrar a cara,
Lá fora, diz uma coisa, frustração, todo mundo passa. Decepção, todo mundo passa. Mas você não pode, abrir mão da sua identidade em Cristo. Porque alguém pisou na bola, você vai lá fora e fazer besteira? Querido, olha Deus falando aí. Eu creio que Deus está me usando hoje para falar com você, querido, que está pensando, caramba, eu vou lá, eu vou dizer para você, não vai não. Não vai não. Porque você tem uma identidade. E foi Deus quem te deu. Aleluia. E Jesus pagou um alto preço para que hoje você estivesse aqui. Aleluia. Aprenda a andar nos passos de Jesus. O segundo conselho que eu quero te dar: cuidado com o que vê e como você vê. Jesus diz lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 34, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom ou luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. O próprio Jesus disse isso. Queridos, o que vemos, ou a maneira como enxergamos as coisas, elas moldam muito do que nos tornamos. Da forma, o que você vê e como você vê, ajuda a moldar quem você é. É por isso que Jesus ele deixa esses ensinamentos sobre os olhos bons e os olhos maus. Os olhos, ele tem a finalidade de mostrar para onde nós vamos, ou quais são as opções que nós temos, é ou não é? Os olhos te mostram para onde é que você vai. Você vai sair daqui da igreja, depois de um culto, um louvor abençoado, uma palavra. Não sei se você vai gostar ou não, mas o importante é o que você vai fazer com a palavra. Você vai sair daqui e você vai olhar. E você vai falar assim, eu vou para onde? Então, os olhos, eles te dão essa possibilidade de mostrar para onde você vai, ou quais são as opções que você tem para ir. Você pode ir para casa. Você pode sair com os jovens do PG. Mas também os olhos nos possibilitam a fechar os olhos para não enxergar aquilo que nós não precisamos enxergar. Aleluia. Tem coisas na vida que você não precisa enxergar, querido. Fecha os seus olhos. E sabe o que é fechar os seus olhos? Desliga a televisão. Mude de canal. Troque de livros. Saiba usar a internet. Os olhos do homem nunca satisfazem, diz Salomão, em Provérbios 27, 20. Salmo de 101, versículo 3. O salmista ele diz, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. O cara que estava crente, hein? Ele fala, não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Provérbios 3, 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor avalia o espírito. Amados, nós precisamos aprender, olhar e cuidar dos nossos olhos. Saber para onde é que nós estamos olhando, o que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos alimentando através dos nossos olhos, porque a gente olha e a gente pode desejar, a gente pode cobiçar, a chegar a um ponto de não aguentar mais e querer tocar, pegar, consumar. Isso pode se tornar um pecado na sua vida. Aí o pecado te mancha, te suja, aí a sua identidade fica manchada. A gente aprendeu que pecado significa errar o alvo. Ou seja, Deus te criou com propósito. Deus te fez para a eternidade. Deus te deu uma nova vida. Mas aí você tropeça, você erra o alvo. Você olha para o outro lado, você segue outro caminho. Quinta-feira a gente aprendeu aqui que pecar também é perder a marca. Você perde a marca quando você peca. Que marca é essa? A marca de Cristo? A marca do Espírito Santo, o selo?
Preste atenção, queridos. Como? Se eu quero manter a minha identidade em Cristo, eu preciso direcionar os meus olhos. Eu preciso ter o discernimento. E tem muitas coisas que nem precisa discernir. Cuide dos seus olhos. Cuide com o que você vê. E como que você vê. Terceiro conselho. Fique alerta com o que você ouve. A fé, Romanos 10, 17, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Acabou o culto hoje das 17 horas, um irmão chegou para mim, ele veio do Rio de Janeiro recentemente, ele falou, pastor, eu trabalhava no Rio de Janeiro, ele falou a profissão dele, não lembro qual era a profissão dele, e ele entendia que ele tinha capacidade de crescer, ele tinha capacidade de estudar e passar em concursos, e ele foi compartilhar com um amigo de trabalho, que ele estava com desejo de fazer um concurso, e o amigo dele falou assim, cara, fazer concurso, tu vai morrer nessa profissão, tu não tem capacidade nenhuma, tu não tem capacidade nenhuma, querido, fique atento, ou fique alerta com o que você ouve. E ele disse, pastor, eu poderia pegar aquela palavra que eu ouvi e falar, realmente, eu não tenho capacidade nenhuma, eu vou morrer nesse emprego, mas eu fui orar, pastor, eu fui buscar Deus, na palavra de Deus, e quando eu fui orar, eu falei, não, eu acho que eu posso crescer assim, porque a palavra está me dizendo que eu posso, todas as coisas, então eu vou estudar. Eu falei, pastor, eu passei em 3 concursos, pastor, dando glória a Deus, irmão, eu passei em 3 concursos, e eu estou aqui em Brasília, porque ele falou que eu não ia sair de lugar nenhum, eu ia morrer ali, envelhecer ali, não que o Rio de Janeiro seja ruim, não, mas ele achou que ele falou que eu ia morrer aqui e tal, que eu não ia passar, eu passei em 3 concursos, hoje, pastor, glória a Deus, eu estou num bom emprego, pastor, e eu quero passar mais outros concursos, porque eu sei que eu posso. Ei, você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Alguém vai chegar para você e vai falar assim, olha, você não tem condição, você não consegue. Quem é essa pessoa para dizer isso para você? Quem dá a palavra final é o nosso Deus. Quem dá a palavra final é o nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem disse, queridos? Já falei aqui, alguém um dia chegou para mim e falou assim, você quer ser pastor? Nem tamanho de pastor você tem, cara. Tamanho, não sei se importa ou se interessa. O que interessa para Deus é a gente manter a nossa identidade nele. Porque quando você mantém a sua identidade nele, os propósitos de Deus se cumprem na sua vida. Aleluia. E às vezes a gente ouve pessoas falando da gente, a gente ouve pessoas falando dos outros, e a gente acaba entrando nessa situação toda. A gente acaba se envolvendo. Porque se a gente começa a ouvir outras pessoas, falando de outras pessoas, a gente acaba virando um fofoqueiro. Se a gente começa a caminhar e andar e ouvir pessoas que só vivem murmurando, lamentando, daqui a pouco você está igualzinho, lamentando e murmurando. E a Bíblia fala que o povo que saiu do Egito em direção à terra prometida, quem murmurou no deserto, nenhum deles entrou na terra prometida. Então, mesmo no deserto, querido, não perca a sua identidade e adore a Deus. Adore a Deus. Mais um conselho para você. Guarde o seu coração. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Queridos, a vida, ela passa tão rápido, e às vezes a gente não tem noção do quão rápido ele está passando, e às vezes a gente perde o tempo por tantas coisas que não edificam. Eu tive o prazer de, na sexta-feira, fazer um casamento. Eu gostei tanto do sermão,
que eu já compartilhei ele ontem com alguns irmãos, já compartilhei hoje, essa semana, depois com minha esposa. E eu falei que, no casamento, o meu primeiro casamento que eu fiz, eu não tinha cabelos brancos. E de fato, não tinha. Eu não tinha rugas, queridos. Mas hoje, eu tenho muitos cabelos brancos. Eu tenho rugas. Até me ensinaram aí essa semana passar um creme que dá uma melhorada, mas depois de meia hora volta normal, não interessa. Eu queria que ficasse por muitos anos. Eu falei, cara, hoje eu tenho cabelos brancos, tenho rugas. E eu disse, eu estou envelhecendo, mas o meu coração não. O meu coração não está envelhecendo. Mas eu entendi, na hora da ministração, que o nosso coração também pode envelhecer. E não somente envelhecer, mas ele pode adoecer. O nosso coração, ele pode também envelhecer e adoecer. Aí eu comecei a ministrar. E eu falei sobre palavras que curam. Eu falei que a primeira palavra ou frase que cura é eu te perdoo. Porque quando você perdoa alguém, você cura a amargura e o ressentimento que está no teu coração. Olha só, querido. Quando você perdoa alguém, quando você fala eu te perdoo, você está curando a amargura e o ressentimento que está no seu coração. Quando você diz, ou quando você faz um elogio, você cura a crítica e a acusação. Ao invés de criticar e de acusar, você faz um elogio. A terceira, eu te sirvo. Quando você serve alguém, você cura o egoísmo. Quarto, eu te amo. E quando você diz eu te amo, você cura a negligência. Isso é cuidar do coração, é guardar o coração. Aí eu pergunto, querido, como é que está o seu coração? Seu coração está envelhecendo? Você está deixando o seu coração adoecer? Infelizmente, vivemos em uma sociedade, já estou terminando, vivemos uma sociedade dominada pelo hedonismo, onde cada um faz o que sente vontade, o que te dá prazer. E por causa desse hedonismo, onde cada um faz o que dá vontade, ou que sente vontade, é por isso que nós estamos vivendo, ou isso está gerando muitos conflitos, sejam eles familiares, relacionais, porque a gente quer fazer a nossa vontade, a gente não quer ceder, porque a gente pensa em nós. Isso tem gerado conflitos, e o nosso coração está se fechando, os nossos sentimentos estão amargurados, os nossos sentimentos ou pensamentos são egoístas. Mas se nós temos a identidade de Cristo, a gente precisa não somente perdoar, elogiar, servir, amar, mas a gente precisa também, claro, está tudo dentro do que eu falei, lavar os pés uns dos outros. E lavar os pés uns dos outros é você dizer um do outro, é dizer, eu não sou melhor do que você. Eu não sou melhor do que você. Queridos, nós precisamos guardar esse coração, cuidar da saúde do nosso coração. Quinto e último conselho que eu te dou. Vigie com o que você fala. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Mateus capítulo 12, versículo 34. As nossas palavras são como um eco que reflete sobre a nossa própria existência. Muito do que fazemos hoje é fruto do que falamos ou dissemos ontem.
As palavras são alimento das nossas ações, pois, Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O poder da palavra, ela pode matar ou ela pode dar vida. Salmo 34, versículo 13. O salmista ele diz: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Provérbios 21, 23. Guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Tiago, ele fala que a nossa língua é como fogo, ela tem poder. Salmista, ele nos convida a sair da roda dos escarnecedores. Paulo, ele fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Salmo 141, versículo 3, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Paulo, ele fala em Colossenses, capítulo 4, versículo 6, fale sempre de uma forma agradável, temperada com sal. Aí você fala assim: pastor, eu sou sincero, pastor, eu falo mesmo, pastor, mexeu comigo, eu sou sincero, eu falo. Isso não é sinceridade, você é mal educado. Porque a sinceridade é você falar a verdade, mas saber falar na hora certa e como falar. Você conhece aquela pessoa que fala assim: eu sou sincero, falo mesmo. Isso aí não é sinceridade, é mal educado, é desbocado. Falamos o que não devemos, por isso pecamos. Falamos de forma errada, em momento errado, por isso magoamos. Falamos da vida alheia, por isso fofocamos. Falamos fantasias, por isso mentimos. Falamos palavras negativas, por isso amaldiçoamos. Queridos, precisamos dia após dia nos alimentar da palavra de Deus. Porque quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós entendemos como manter a nossa identidade. Fique de pé, por gentileza.